Gostaram da entrada? Pois é, bem-vindos a mais um post? Não, esse é o primeiro, né? Bom, não sei se eu posso chamar de áudio, vídeo, podcast, não sei. Mas bem-vindos ao primeiro. Guia da semana. E a gente vai hoje falar sobre uma coisa... Bom, não é uma coisa que eu gosto muito, mas o assunto, né? O tema de fundo eu gosto muito. Hoje a gente vai... O título é Ponto de Ignição, né? O ponto de ignição foi só uma referência, né? Vocês vão ver a imagem do Flash, né? Do Wally West. Foi só uma referência a Flashpoint, né? Que dá início a toda uma bagunça no universo, né? Da DC. Mas hoje a gente vai ter aqui a primeira edição, né? De DC Universe Rebirth, né? Que é o Renascimento. O universo DC Renascimento. A gente vai falar das coisas que acontecem bem no início com o Wally West, né? E aqui eu vou dizer o que acontece, né? Ele tá em um colapso temporal, né? E deu início a outro Flashpoint. E ele tá tentando entrar em contato, e aqui eu não vou dizer os motivos para não dar tanto spoiler, porque afinal é a fase atual da DC. E ele tá tentando entrar em contato com os amigos dele para avisar uma certa coisa. Mas não é só esse o ponto que eu quero falar, né? Eu vou ler eu escrevi aqui, né? Transcrever algumas coisas que o Wally ele vai falar, né? O West. Então, ele vai tentar falar com o Batman, né? A primeira pessoa que ele procura é o Batman. Eu até comentei um áudio que eu gravei aqui, mas não resolvi não mandar, que ele procura o Batman primeiro e ele fala isso, né? Porque o Batman é o mais maduro, né? O Batman é aquele que resolve todos os problemas, né, de Gotham, e Gotham é cheio de problemas pra quem já assistiu a série. Eu não sei se ela se encaixa no canônico, mas quem lê as HQs do Batman sabe que Gotham é cheia de problemas, né? Sempre houve problemas. E o primeiro problema que já aparece lá, né, quando o Flash aparece com a roupa do Flash Reverso. A primeira coisa que aparece, ele aparece como Kid Flash, na verdade. É o Coringa. O Batman tá resolvendo o problema com o Coringa, como sempre. Coringa sempre dando dor de cabeça, né? Mas voltando ao assunto. Então, o West ele vai justamente com o Batman, né? E acaba não conseguindo passar a mensagem como deveria passar, né? Peço perdão por esse barulho de fundo, mas esse áudio tem que sair hoje. Então, e ele fala uma coisa interessante, né? Quando ele vai começando a entrar nesse colapso temporal, né? Que ele vai sendo sugado pelo tempo, porque ele fala assim, se correr muito rápido, correr através dos limites do tempo, você cai nele. Né? O ponto de ignição que a gente dá na nossa vida, e aqui eu quero falar especialmente das virtudes, né? E nessa vida de estudos, né? E nessa vida cotidiana, o que acontece? Esse ponto de ignição que a gente fala bem assim, não, agora vai. Não, agora eu vou iniciar, agora eu vou ler, coisa que eu mesmo já fiz muitas vezes, né? E a gente vai e acaba se perdendo, né? A gente cai dentro desse limite do tempo que o Flash fala, mas que no nosso caso é nessa ociosidade, né? Que também chamar de procrastinação. A gente cai nisso, né? Então, mais na frente, e é que quando a gente cai nisso, né, que a gente inicia uma coisa e não consegue levar pra frente, coisa que eu pessoalmente presenciei muito, e esse era o meu medo quando iniciei essa página, né, de mais uma coisa que eu inicio e não vai pra frente, né? Pra quem me conhece sabe como eu fui inconstante nessas coisas, e eu fico muito feliz de como as coisas estão se encaminhando. Enfim, até agradeço o feedback de vocês, né, pra quem realmente segue a página, que ainda tá com poucos seguidores. Mas enfim, e o Flash ele vai falar mais uma coisa pra frente, né? Assim, abre aspas, né? Uma vez que cai, você começa a perder a memória, perde todo o sentido de si mesmo. Você se une à força de aceleração. Fecha aspas. Não, perdão, ele continua ainda uma coisa que vai complementar isso daqui. A realidade de toda existência se derrama. Então o que acontece? Quando a gente faz o seguinte, bem assim, a gente pega, não,
eu me confessei, eu agora vou viver tal virtude, eu vou pegar aquele livro, vou ler ele, vou anotar, vou estudar. A gente se propõe essas coisas, eu vou fazer tal coisa, esse horário, tal. A gente se organiza tudo. E só esse ato, apesar de ser um ato bom, né? Geralmente ele tá submergido, né? Ele tá flutuando em uma falsa realidade que não compactua com as tuas realidades, né? Das tuas faculdades. Entende? Por exemplo, lá você quer acordar 5 horas da manhã, mas você só acordou 10 horas durante o ano inteiro, né, da quarentena. Você não vai conseguir acordar 5 horas da manhã de primeiro. Entende? Então você coloca. Você vai acabando colocando. Você vai acabando fazendo que. Você acaba fazendo. Meu Deus, que erro foi esse? Você acaba fazendo. Dar esse ponto de ignição que você cai. Você cai nesse limite do tempo, né? Você cai nessas tuas próprias faculdades que você se compromete a combater. Porque você não conhece as tuas faculdades. Não conhece a fundo as tuas faculdades. Não sabe como combater aquele vício, porque você não conhece a virtude oposta dele. Entende? Não só por não viver, mas porque você não conhece nenhum vício, né? Você não sabe nem como é que você cai nesse vício. Então, E aí você inicia, dá o ponto de ignição, mas o que acontece? Você vai e sai dessa realidade, porque começa a dar tudo errado, e você fica ocioso, né? E a realidade, ela se derrama, né? A realidade da tua existência, ela se derrama. E o Flash, ele vai dizer mais um pouco na frente: eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, né? Esse acho que vou morrer é carregado de um sentimento de inutilidade, entendeu? O Flash, ele acaba se sentindo inútil porque ele não conseguiu ler, né? Ler não, no caso a gente acaba se sentindo inútil, né? E o Flash, no caso, porque ele não conseguiu cumprir aquele objetivo dele. No nosso caso é porque a gente não conseguiu estudar aquele determinado assunto, terminar aquele livro, não conseguiu ajudar aquela pessoa, né? Que a gente se comprometeu, a gente deu o ponto de ignição. Voltando sempre a esse ponto de ignição. E mais pra frente ele fala bem assim: eu espero que se eu morrer, minha morte signifique alguma coisa. Então ele se sente inútil, mas ele quer ser útil, né? Ele tem um sentimento de inutilidade, mas ele tem esse anseio de ser útil, de ter servido pra alguma coisa, de ter ajudado em alguma coisa. Ele mais pra frente vai dizer: espero que ajude alguém, né? Então, eu lembro muito até do que o Ítalo Marcilli sempre falava, né? Não só o Ítalo Marcilli mesmo, mas todos os santos, né? Sempre a gente acaba voltando nas pessoas atuais, porque são até mais famosas, mas os santos sempre falaram. Esse serviço, né? Esse se dar ao outro, aqui que o Flash ele fala, espero que ajude alguém, é a essência do nosso ser, né? Quando Cristo vem na Eucaristia, ele está se dando ao outro, né? E quando você vê que todo aquele ponto, a partir do ponto de ignição que você deu, você não conseguiu fazer nada do que você projetou, né, do que você planejou pro seu dia, pra sua rotina, você não fez nada, você cai na ociosidade, né, a realidade ela se derrama, você vem aquele sentimento de inutilidade, né, você não foi inútil, você foi inútil, né, você se sente inútil por não ter produzido algo, por não ter ajudado certo alguém, e vem aquela coisa de, para alguns, né, vem até o sentimento de morte mesmo, né? Mas alguns veem aquele sentimento de angústia, né? Poxa, eu poderia ter ajudado alguém. Poxa, eu espero que eu tenha ajudado alguém. Porque esse sentimento de angústia, ele vai gerar esse sentimento de morte, né? De certa forma. Porque você, poxa, não queria viver na sua sociedade, e você não consegue retornar para aquele ponto de ignição, porque você sempre está dando esse ponto de ignição e sempre cai no limite do tempo, né? Você sempre cai. Você nunca para. Você para de correr, né? Você não tem que parar de correr, você tem que ficar correndo igual o Flash, né? Porque vai ter uma hora que você não pode parar de correr, porque senão você é como se você estivesse numa estrada, e que se você parasse de correr, um caminhão fosse te atropelar. Basicamente é isso que acontece com o Flash, basicamente. Então a gente acaba caindo, como eu falei, no limite do tempo. Então, e vem todo esse arrependimento, poxa, olha, eu não fiz nada. Aí a pessoa se lamenta, e nem o ponto de ignição para dar tudo errado de novo ela consegue fazer mais, né? Então, o Ash ele encontra a Linda, que é uma mulher,
né? Ele se apaixona, isso muito depois que o Flash, o Barry Allen, morre, né? Entre aspas, spoiler. E ele se apaixona novamente e toda a vida dele, né? Ele entra no Flashpoint de novo, né? Mas a Linda, ela consegue recuperar ele. Ele vai falando, né? Como que a Linda, ela é aquela pessoa que ajuda ele sempre, que tá ali com ele sempre e tal. Ele encontra a Linda, né? E a Linda ajuda ele a voltar, ajuda ele a voltar pra casa. Quem é essa Linda na nossa vida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem é a Linda na nossa vida? Será que pode ser sua esposa, né? Pode ser um amigo, pode ser o próprio Cristo, né? Com certeza é o próprio Cristo. Mas de forma específica, que você pode dizer assim, de forma bem pessoal, quem é a Linda da sua vida, né? Quem é essa pessoa que você encontra, que na verdade ela te encontra, né? Eu lembro da cena do filme que Santo Ambrósio fala para Santo Agostinho: Agostinho, não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem, né? Então, a Linda nessa nossa vida mesmo, de forma geral, é a verdade, é o Cristo, né? Em seus tantos ramos que ele tenta nos resgatar. Eu lembro de quando eu fui fazer experiência no mosteiro, né? O Padre Fidelis, ele falava, né? Se o plano A com Deus, né? Deus tem seus planos pra gente. O plano A não deu certo, ele ainda tem um plano B, e tem um C, e tem um D, ainda tem o resto do alfabeto, ainda tem um alfabeto de outras línguas. Então, ele é a Linda. Ele é essa personagem na nossa vida, né? Ele vai ser esse que resgata, esse que a gente acaba dando ponto de ignição, né? A gente dá o flashpoint, a gente some, desaparece, mas e a Linda, né? Jesus, essa comparação, não com a pessoa da Linda, a sua personalidade, mas o simbolismo que há por trás disso, que talvez não foi a intenção do escritor, mas aqui eu trago como intenção, né? Jesus vai ser esse buscar, né? Esse que pega pelo braço, como pegou Pedro quando afundou no mar, que pega pelo braço, não pela mão, porque a mão é fácil de soltar. Ele pega pelo braço, né? E nos tira daquele fundo do mar, né? Nos tira desse colapso temporal, né? Dessa trilha temporal que a gente cai e não consegue correr de forma constante, né? Então a gente tem que ter como ponto de ignição Cristo, né? E como essa linha do tempo que nós corremos é o próprio Cristo também. E como a finalidade, né, desse tempo que é infinito, porque o tempo que nós percorremos simbolicamente com o Flash vai ser o tempo de Cristo, que é a eternidade, né? O Flash, ele tinha um objetivo. Isso é bem claro na HQ. Ele tem um objetivo, né? Então a gente também tem que ter esse objetivo. Nosso objetivo tem que ser o céu. Mas para alcançar o céu nós temos que viver as virtudes, né? E vai ser assunto para outro podcast. Mas então, e especialmente aqui na pessoa do Cristo, né? E no exemplo que a gente vai ter no dia a dia, é o nosso anjo da guarda. Ele vai ser a Linda do nosso dia a dia, aquele que sempre vai buscar a gente de volta para casa, né? Sempre a gente tá na ociosidade depois do flashpoint que deu errado. Ele vai lá e puxa a gente pelo braço. Cara, volta, faz de novo, eu tô aqui, né? Fidelidade agora, força, diminui esse negócio, porque não vai dar certo fazer tudo isso. Tu não vai conseguir fazer tudo isso, pô. Então você vai e faz tudo de novo. E agora melhorando, né? Fazendo pequenas coisas, diminuiu a quantidade de coisas, fazendo de forma mais perfeita aquelas coisas que você se propôs. E você deu início ao flashpoint na sua vida, ao ponto de ignição que vai dando errado e que você não cai nesse limite do tempo, né? E a realidade, ela nem se derrama, na verdade ela muito pelo contrário, você consegue ver a realidade agora da sua vida e consegue, como eu falei no início, reconhecer suas faculdades, reconhecer os seus vícios e as virtudes opostas que você precisa para vencer isso. Então, sobre virtudes, eu pretendo ou chamar o Tobias aqui para falar, ou eu mesmo vou dar um jeito, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse guia da semana. Semana que vem tem mais, né? Eu vou sempre tentar trazer em referente a leituras ou HQs, para ficar até mais fácil, mais divertido, né? Mais gostoso de ouvir. E se você gostou,
Compartilhe nos teus stories, se não quiser não tem problema, compartilhe no direct. Deixe seu comentário do que você achou, das partes mais importantes, se quer dar uma indicação de livro, né, de HQ pra ver, de mangá, anime, seja o que for, filmes, animações. E essa é a mensagem que eu tenho pra passar pra hoje. Porque eu tava lendo assim, eu pensei, não foi intenção fazer isso, né? Eu tava lendo, putz, isso daqui dá um guia. Só que eu falei, pô, mas eu acho que eu vou gravar um áudio, né? Na intenção de me expor um pouco mais. Se você gostou, fique bem, com a Virgem Maria, que Deus abençoe. Até a próxima.